Imagina que você vai para o campo, você vai lá fazer uma prestação de serviço de campo, mas você não entende nada daquele projeto. Se você vai a campo aí para fazer um levantamento numa floresta plantada, você não necessariamente você tem que ser o maior especialista no assunto, mas eu acredito que é importante você ter o mínimo necessário de informação que vai te ajudar na hora de você fazer a coleta de dados. Ou se você vai, por exemplo, fazer um levantamento de um inventário florestal numa floresta nativa para fins de supressão vegetal. O que envolve esse tipo de projeto? Envolve instalação de parcelas amostrais, envolve a distância mínima entre parcelas, a localização das parcelas, aí dentro da parcela, para aquele projeto ser aprovado, você tem que saber quais as informações que você tem que levantar, tá bom? Então, entender sobre o projeto envolve, né, para você saber quais são os principais pontos a serem levantados. É importante também para você saber acrescentar informações importantes, né? Então, por exemplo, eu aqui que costumo dar assessoria para empresas que têm projetos de reflorestamento. Se eu vou lá fazer um inventário diagnóstico, né, eu preciso entender minimamente sobre aquela espécie, sobre aquela cultura, sobre aquele mercado, sobre quais são os principais produtos gerados. Isso tudo vai me ajudar a saber quais são os principais pontos a serem levantados naquele tipo de projeto, naquele tipo de consultoria em que eu vou lá no campo. Então, eu tenho que ter essas habilidades, né? E aí, uma vez que eu sei quais são esses principais pontos a serem levantados, se eu entendo bem sobre o projeto, isso também vai me ajudar, olha só, para eu acrescentar informações importantes. Por exemplo, quais são as informações importantes relacionadas a um projeto de reflorestamento? Eu diria que é a incidência de pragas, índice de mortalidade de mudas, informações importantes que dá para acrescentar nesse tipo de projeto o tipo de solo, quais são os potenciais mercados consumidores, tudo isso é informação importante que eu posso acrescentar no projeto. E aí, uma vez que eu entendo minimamente sobre o projeto, eu já consigo ir para o campo, né, levantando as informações corretas para fazer tudo isso, né? E aí, se é, por exemplo, um projeto de floresta nativa, né? Se é um projeto de floresta nativa, eu já sei, eu já vou para o campo sabendo quais são as principais informações que eu tenho que levantar, né? E aí, isso também me ajuda a vislumbrar melhor quais são as informações que dá para acrescentar num projeto aí, por exemplo, de supressão, né? Se, por exemplo, se é uma área de floresta amazônica, ou se é uma área de cerrado, ou se é uma área de mata atlântica, cada uma dessas áreas vai ter variações, nuances diferentes, enquanto tipologia florestal, enquanto legislação, e assim por diante, tá? Deixa eu ver, o Paulo colocou aqui também identificar espécies. Legal, também vou acrescentar aqui, ó, identificar espécies, aí no caso de florestas nativas, né? Então, você entender sobre o projeto também é fundamental para você fazer aí, ter essa habilidade, né? É fundamental para você fazer uma boa prestação de serviço de campo, tá? Olha só que interessante, eu até já separei algumas fotos aqui, deixa eu trocar de compartilhamento de tela aqui de novo, tá? Espera aí, deixa eu mostrar aqui mais uma foto para vocês. O que eu considero aqui importante entender sobre o projeto? Olha só, isso aqui que vocês estão vendo, por exemplo, isso aqui é um plantio de eucalipto, beleza. Então, entender sobre um projeto de eucalipto me proporciona eu já chegar no campo para fazer um bom levantamento de inventário, já sabendo quais as principais informações. Só que eu achei interessante também eu colocar essas duas fotos aqui, ó, porque essa foto aqui de baixo, onde esse dedo aqui está apontando, ó, vou até aumentar o zoom aqui, acho que vocês conseguem ver, isso aqui são blocos cerrados de madeira, e aí a gente percebe aqui presença de pragas, ó, esses furinhos aqui que vocês estão vendo, são coleobrocas. Então, eu entender sobre o projeto me ajuda a acrescentar informações sobre pragas e doenças. Uma outra foto que eu achei interessante aqui, ó, essa aqui são produtos feitos com teca, tá? Essa aqui não é eucalipto. Então, aqui são produtos feitos com teca, em que o fato de eu entender sobre o projeto me ajuda a vislumbrar, por exemplo, melhor o mercado, né? Então, eu consigo acrescentar informação, quando eu vou para o campo, eu já consigo fazer um bom levantamento de campo, de tal forma que as informações de campo vão alimentar toda uma cadeia produtiva, vão alimentar, por exemplo, um padrão de qualidade desse produto, né? Todos esses produtos gerados aqui que vocês estão vendo,
Se eles são feitos com madeira, eles têm ali um padrão de qualidade, eles têm todo um processo produtivo. Então, se eu souber lá no campo coletar as informações corretas que vão alimentar toda essa cadeia produtiva, isso ajuda a vender mais o produto, isso ajuda a vender mais o peixe, né? E isso ajuda a valorizar muito mais o seu trabalho, isso te traz muito mais confiança e segurança na hora de você prestar os seus serviços, tá?